Fala família, seja bem-vindo a mais um Arrowcast. Nós estamos agora no 11º episódio com um convidado muito especial que vocês vão conhecer já já. E eu estou aqui do lado do nosso querido amigo sábio Salomão, aquele que tem em seu topete o poder de quebrar qualquer barreira. Salve família, mais um papo, mais uma mesa, expectativa alta, vai ser incrível, vai ser incrível. Estou de frente com um cara sensacional na mesa aqui, enfim, vai ser top, bora lá. Quem é? Claudinho! Cláudio Borges! É isso aí, galera. Feliz demais por mais esse podcast. Eu sempre esqueço o número. É o 11º? 11º podcast. E a gente agradece aí vocês. E aquele desafio de sempre, né? Mostrar pro YouTube a nossa relevância. Dando like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, né? Eu, juntamente com o Mel, nossa amiga ali que mais lembra aquele personagem da Panko, só que na versão boliviana, Salomão, né? A gente conta com vocês aí. Péssimo, mano. O personagem da Panko, Da Panko, da Seven Boys, ele era o tio da Seven Boys. Sim. Né? Não parece? Versão boliviana. Que maldade. Lembra. Nós vamos que vamos. É isso aí. Muito ruim. Tem que ter, né, aquele bullying inicial. Tem que ter, né, mano? A gente só trata mal quem a gente gosta. Eu costumo dizer que é a sexta linguagem do amor, a perturbação. Perturbação. Perturbai-vos uns aos outros assim como vos perturbeis. Muito bom. Qual é o livro de... Qual é o versículo? Heresias O livro de 3. Acrescentares, do livro de Heresias, né? Ah, entendi. Acrescentar de heresias, muito bom. Bom, estamos com um convidado muito especial, alguém que eu tive a honra de caminhar de perto quando a gente foi criança, adolescente, crescendo nos retiros, e hoje se tornou alguém que eu respeito muito na questão da adoração, que tem levado a adoração a um novo nível aí no Brasil, e é o meu amigo Daniel Freitas. Aê, Daniel Freitas! Aí, galera! Daniel Freitas! Top demais. Prazer estar com vocês aqui nessa mesa cheia de óleo aqui. É verdade, mano, tá mesmo, mano. Eu tô precisando de uma asepsia pra esse Glória de óleo aqui. Prazer ver você de novo, Melcão, Claudião, conhecer a galera aqui, meu. Muito obrigado pelo convite. Eu lembro de você quando você era magrelo, mano. Nossa, cara, já chegou assim, chamando. Chegou nessa aí. Não, eu tô dizendo que você agora está mais, como posso dizer? Apanhado. Apanhado, pode dizer. Tá com as arrumas a mais. Mais forte. Como eu falo, o Mel que ele é um gordinho gracioso. É mesmo? Ele tem uma eu falo que o abraço dele é muito aconchegante. Não, mas naquela época mesmo, mano, eu era muito magro, palitinho, tinha menos cabelo também, né? E de verdade, mano, a gente vê o quanto Deus ele vai nos moldando ao longo do tempo pra gente se tornar aquilo que ele sempre pensou de nós, né? Sim. A gente tem uma linguagem aqui que a gente fala do desenho original. Tipo, desde antes da fundação do mundo, Deus ele desenhou algo a nosso respeito, mas aí o dia a dia, o nosso crescimento, o nosso sistema familiar, as pessoas que a gente cresce, muitas vezes a gente começa a trazer medos, incertezas, inseguranças, e aí em Jesus a gente começa a descobrir essas mentiras, entender a verdade e ir se tornando aquilo que ele desenhou, né? Eu fico feliz de ver, por exemplo, nós crescemos juntos, né? Você, pastorzão agora, na igreja, né? A gente também lá na igreja, a gente caminhando também, né? O que o Senhor tem feito através do nosso ministério também, na adoração. Então a gente vê que tudo aquilo que o Senhor ele disse, né? Quando nós caminhamos sobre uma palavra, o Senhor ele vem e realiza, né? Então o Senhor ele não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa, nem que volte atrás. Então a palavra dele
se mantém uma. Com certeza. Já manda um beijo pra galera da sua igreja aí. Galera do Ministério de Adorar, é a minha igreja. Melcão, tem que ir lá, hein? Tenho mesmo, mano. Eu acho que tem o quê? 2021 foi a última vez, ano passado, né? Foi a última vez. Início do ano passado, preciso voltar lá. Mas a minha igreja amada, minha mãe, Bispo Anice, meu pai, Bispo Adalberto, nossos pastores também, pastor Anito, pastor Antônio, toda a galera da igreja, um abraço. Uma igreja que tem me apoiado, né? Uma igreja que eu amo, que eu cresci, né? Uma igreja muito, que assim, tem falado muito na minha vida, os meus pais, né? E dou muito glória a Deus por isso. Que legal. E assim, deu muito certo com você o nome da igreja, né? Sua mãe falou assim, Daniel, e de adorar? Aí você entendeu o chamado, pegou um violão. Levou o pé da letra? Levou o pé da letra. Exatamente, é um mandamento, né? Uau, que legal, mano, que legal. Fala aí pra mim, mano, como é que você descobriu essa paixão hoje pela música? Como é que foi os primeiros passos do Daniel Freitas? Cara, a música na minha vida, na vida da minha família, sempre esteve presente, né? Meu pai, hoje bispo na igreja, ele desde criança, né, por intermédio do meu avô, ele sempre foi músico, né? Então ele se transformou num músico na cidade de Mogi das Cruzes, né? Meu pai é mogiano, minha família é de Mogi, a família do meu pai. E foi trompetista há muitos anos, até quando ele tocava no mundo, antes de se converter, tocava em carnaval. Mas era o quê? Banda marcial que ele participava? É que naquela época os carnavais, eles não eram igual hoje, era né? Igual hoje. Tipo, Nossa, então... tocava com Era música as marchinhas, lá, né? Eram as marchinhas. Então, meu pai e meu avô, meu pai até conta história, que ele era o segundo melhor trompetista de Mogi, né? Coisas assim. O meu avô também Tem pedigree, o menino. Nada. Ele era trombonista, meu avô também. Então, a minha família sempre teve essa linhagem da música, né? Minha mãe também cantava na igreja. E eu cresci nesse ambiente, tanto a minha irmã, Ariane, né, que vai casar agora também. Ô, louco! O meu cunhado, meu guitarrista. Muito bom, Ariane. Vamos trazer ela aqui um dia também, né? Ariane, você é nossa convidada, hein? Aparece aí. Um beijão. É nossa pastora também lá. Foi ungida pastora já? Ainda não, mas está caminhando para isso. Uau, que incrível, mano. Então ela também veio na mesma pegada, né? Ela canta na igreja também, né? Então a gente cresceu nesse ambiente. E eu comecei a seguir os passos do meu pai, né? Na minha escola, no ensino fundamental tinha fanfarra, né? Que eu acho que você trabalhou também, né? Muitos anos. Muitos então, anos. Eu lembro no meu segundo ano do ensino fundamental, acho que eu tinha uns 8 anos, eu já entrei já. Comecei a tocar trompete desde lá até terminar o ensino fundamental, comecei no trompete. E aí teve uma transição, né, do trompete para eu começar a ministrar louvor na igreja. E essa transição foi algo muito assim marcante para mim, para minha vida, porque eu lembro que quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, que eu estava terminando o ensino fundamental, a nossa igreja estava passando por uma dificuldade de ter ministros de louvor lá, né? Eu acredito que seja uma realidade de muitas igrejas no Brasil, ter dificuldade com ministros, ou ministros que estão, talvez, sei lá, em pecado, né? Tipo, né? Todo mundo peca, mas em questão de santidade ali em cima do altar. E a minha mãe, você conhece minha mãe, ela sempre foi uma pessoa ali que buscava santidade. Então, naquela época, existia um pessoal ali, ela acabou tirando, né, colocando de banco. E nós ficamos um período bem grande, assim, sem ministério de louvor na igreja. Eu acho que toda igreja passa por esse momento, né? Sim. Eu me lembro que a gente ficou também lá na igreja um longo tempo. Sim. Tipo, uns 7 anos, sabe? Sem ministro de louvor. Teve um pastor aqui do bairro que chamou a nossa banda e ofereceu um salário pra eles, mano. Aí meu pai falou, bom, salário eu não tenho pra vocês, cara. O pessoal ficou 2 meses com eles, depois desviou todo mundo, mano. Filho de pastor é louco, né? Porque eu lembro que teve uma época na igreja, assembleia, de tocar indo da harpa só eu, mano, na bateria. Só você na bateria? Só você eu. passou nessa também? Só eu, assembleia, eu só bateria. Mano. Só bateria, sem mais nada, só a gente lá. Mas o que acontece? Eu vejo que tem algumas igrejas que elas viram refém do ministério de louvor. Sim. Então, assim, que nem atitudes como a da sua mãe, Sim. de descer todo... Então faz o seguinte, desce todo mundo e fica de cantar e nós toca o CD mesmo.
Exatamente. Agora fui longe. Mas era. Não, mas era assim. Na época era CD mesmo. Era CD. Lá na igreja era só, cara, os caras São Paulo, playback. Meu, era outro nível, mano. Lá também. Ó, Ludmilla Ferber. Não é? Meu, a gente tinha só gente top. Ministros de adoração, ó, outro nível lá. Ia lá. Back ministrar. rolando. E aí... A gente decorava até a ministração do cara. Os caras, os líderes, eles ficam meio que refém do Ministério de Louvor, porque a galera, ele tem uns tranqueira lá, né? Que vai se quiser, quando pode, se como quer. E como só tem ele, então tem que pagar um pau. Não tem a coragem de falar, faz o seguinte, amigo, não dá pra você. Então, É exatamente. dá o lugar. Exatamente isso. E a gente tava passando por isso. Só que aí a minha mãe, ela teve essa atitude, né? Os meus pais, né? Eles tiveram essa atitude porque foram algo que eles aprenderam, né? E é o que a Bíblia diz, né? Que nós precisamos andar em santidade, né? Porque eu acredito que nós somos, sim, pessoas santas que precisam lutar contra o pecado, né? E andar em santidade, né? E aí foi que Deus usou uma pessoa, né? Que é o pastor Heraldo, Bispo Heraldo, hoje, né? Lá em Manaus, lá ele usou... Deus usou a vida dele para falar com a minha mãe, ó, para de investir em pessoas que não dão valor para aquilo que o Senhor ele quer para as pessoas que realmente querem dar valor. E dar valor para os seus filhos, porque os seus filhos são pessoas que vão caminhar com você. E aí, dito e feito, ela voltou. Quando ela voltou, ela já começou a falar, Daniel, eu vou orar, vou começar a orar para que Deus comece a colocar a vontade de você ser um ministro de louvor na igreja, para você começar a tocar violão. E eu era muito tímido naquela época, ainda me considero, né, tímido. Mas naquela época, eu era tipo um adolescente que tipo assim, ficava atrás do meu videogame, até saía pra jogar bola às vezes na rua ali, deixava o dedão no asfalto. A velhinha do dedão no asfalto. Tá lá, inclusive, escrito Dan no chão. Então eu tive essa fase, e aí quando ela chegou falando em mim, falando isso pra mim, eu falei, não, mãe, pelo amor de Deus, não, eu não quero. Ela falou, você não quer? Eu vou colocar no joelho. Aí eu comecei a duvidar, né? Vai falei, brincando com o Bispanice. Pode chorar. Passou uma semana, eu comecei a ver, tipo, vídeo de violão, comecei a ver umas coisas. Aí depois eu cheguei nela, mãe, tudo bem, eu vou aprender, mas eu quero que você compre uma guitarra pra mim. Ainda chantageei minha mãe ainda. Olha aí. E no mesmo dia, ela foi comigo comprar uma guitarra. Você acredita? Mas você chantageou sua mãe pra glória de Deus. Ai, cara, mas foi uma fase assim, de muitas emoções, assim, de muitas descobertas em Jesus, assim, né? E aí eu me lembro que eu passei uns perrenguezinhos para aprender violão, né? Porque, enfim, minha mãe tinha comprado a guitarra e comprou o violão também para aprender. E eu tive algumas dificuldades com pessoas que não queriam me ensinar. Por quê? Porque eu sou canhoto, né? Eu não saberia ensinar um canhoto a tocar violão. E eu não conseguia pegar com a mão direita, só com a mão esquerda. Hoje o teu instrumento é canhoto. Isso. E o guitarrista dele também é canhoto. E o meu cunhado, o Juan, um abraço. É o Luan, né? É o Juan. Juan. E o menino é embaçado na guitarra. Ele é canhoto. Eu fui no ensaio com vocês, até hoje eu lembro daquele ensaio no estúdio lá que você foi com eles. Sim. Eu tava lá só pra assistir. Orar ao contrário, né? Só pra ser humilhado. Ele é um menino muito dedicado. E, o menino, ele tem um negócio assim que ele timbra de um jeito, ele faz uns negócios de um jeito assim que até hoje eu lembro, mano. E ele é embaçado. Ele é um... diferenciado. Eu acho ele diferenciado. É um cara, assim, incrível mesmo. Porque pra casar com a minha irmã, né? Brincadeira. Não, ele é um menino de Deus, um homem de Deus. E com certeza o Senhor vai continuar usando muito a vida dele. Eu digo que ele tem a unção que Bezalel tinha. Uau! De criação, assim, das artes, sabe? Ele é um cara muito ele é um inteligente. arranjador. Isso. E daí eu comecei a aprender e, tipo, vi que as pessoas não queriam me ensinar e fui pro Cifra Clube, mano. Fui pro Cifra Clube ali, comecei a ver e Deus, ele começou a, tipo, me ensinar ali as notas e depois de uma semana eu já tava tocando na igreja, porque dele por ele, os galhos secos. Essas músicas de 4 notinhas. Cara, eu fiquei quase um mês tocando essas músicas. Né? E esse foi o meu começo, assim, tocando violão. E aí depois a minha mãe pegou e falou, agora você vai precisar cantar. E eu falei, não, mãe, pelo amor de Deus, não põe no joelho, cara.
Não põe no joelho, porque se eu começar a cantar, se você quiser que eu cante, eu vou morrer, mano. E ela pôs no joelho de novo, depois de um tempinho também eu comecei a cantar. Ela contratou um professor de canto na época, né? E aí a gente começou a cantar. Eu lembro que na primeira vez que eu cantei na igreja foi aquela música do Paulo César Baru, Que Depende de Ti. Nossa, E foi uma surpresa na igreja, porque eu era aquela pessoa tímida que eu falei, né? Aquele adolescente tímido, isso era com 13 anos. E aí quando eu comecei a cantar, surpreendente. A galera começou a chorar na igreja, e ali, a partir dali eu comecei a ver com outros olhos, né? O Senhor, ele começou a me mostrar que existia algo através da música, né? Uau. Assim, na minha vida. E daí, através disso, eu comecei a receber algumas palavras também, mediante as pessoas que iam na igreja. Teve um missionário que me marcou muito, que foi um missionário de Moçambique. Né? O Serafim Genji? Não, é o... Ronaldo? É o Naldo. Naldo. Eu lembro que naquela época eu não estava muito bem, até das emoções. Tava saindo de um relacionamento. Mais um filho de pastor problemático. O Cláudio tem uma teoria aqui. Que todo filho de pastor tem problema. Exatamente. E toda mesa nós estamos em 3. É verdade. Toda mesa geralmente é um filho de pastor, nós e o Claudinho aí, constatando que nós estamos tudo Tem que bem. ter alguém são, né? Você é o nosso ponto de sanidade, Claudinho. Sanidade, é isso viado. mesmo. Fico feliz em saber. E aí eu me lembro que eu tinha 14 anos nessa época. Eu tinha acabado de compor a Eu Sou Teu, a música, que é um single que a gente tem, né? Faz um tempinho já, bem antigo. Né? E a história dela é bem engraçada também, tipo assim, com Deus, né? Com Jesus, como ela surgiu também. E aí eu lembro que ele chegou lá e eu não estava muito bem. E naquele dia eu lembro que eu falei para o Senhor, Senhor, eu não estou muito bem, mas eu te entrego as minhas emoções, eu te entrego as minhas preocupações, te entrego tudo e eu estou aqui para servir. E eu lembro que eu disse isso para o Senhor ali, era numa campanha de 12 dias lá na igreja. E aí depois que eu terminei de ministrar, ele virou para mim, minha mãe já tinha entregado o microfone para ele. Aí ele virou para mim, começou a olhar para mim, ficou olhando tipo 1 minuto para mim. Aí começou a falar, você vai gravar CD, você vai estar em lugares grandes que você nunca imaginou estar, você vai conhecer pessoas que você não imaginava conhecer, você vai viajar para o Brasil e isso são coisas que eu já vivi e que eu vivo hoje. Então, é o que eu falei aqui no começo. Cara, palavra, mano. Ver a palavra se cumprindo. Então é uma palavra do Senhor. Então, é o que a gente falou. O Senhor, ele não é homem para que minta nem que se arrependa. Então, ele não volta atrás. Viver os cumprimentos é muito legal. Exatamente. Viver os processos nem sempre é tão prazeroso. Mas é entender que são esses processos que estão te conduzindo para os cumprimentos, né? E algo que eu entendi a partir daí é que Deus, ele tinha algo nisso. Então, o que eu fui fazer? Então, isso é muito importante para os ministros que talvez estejam começando agora. É que se você caminha por uma palavra, porque eu acredito que um ministro de adoração, de louvor, quando vai adentrar nisso, ele tem que caminhar sobre uma palavra ali, de que ele precisa estar ali. Então, através dessa palavra que ele recebeu, ele precisa se aplicar. Ele precisa buscar conhecimento sobre o que é adoração, sobre o que é música, sobre como você se portar a sua voz, se você canta. Então existe um preparo, né, Dan? Não foi tipo assim, o Bispo Naldo virou pra você, profetizou pra você e no dia seguinte você começou a arrebentar. Exatamente. Né? Então, como eu disse, o meu começo foi um começo meio do nada. Mas eu acredito que tudo que você faz pro Senhor, você precisa fazer com excelência. O Senhor, ele cobra uma excelência. Né? Eu acredito que aquele papo de eu tô cantando para Deus, o Senhor vai aceitar do jeito que eu cantar assim. Desculpa de alejar, é a conversa fiada isso aí. Então não é contando que seja embaixo do seu chuveiro, glória a Deus. Tudo bem. Então você precisa, se você tem uma palavra de que você tem uma vocação ali através da música, né? Porque eu entendo que a música não é um chamado, né? Porque nosso primeiro chamado é conhecer Jesus. Isso. E o ID.
Isso. Né? Cumprir o ID, tem os 5 ministérios que você tem ali É uma dentro vocação, dos 5 ministérios, entendeu? Então eu acredito que é um dom para edificação. Exato. Entendeu? A uma música ferramenta é uma também. ferramenta. Então, mediante a você saber que você tem uma inclinação para isso, você precisa se aplicar. E aí, mediante a isso, eu recebi essa palavra e eu fui estudar, né? Eu me formei no Instituto Cancion Brasil, que infelizmente hoje não está mais no Brasil, só tem na Colômbia, nos países de língua espanhola. Mas foi um período muito bom, foi um período que eu fui ativado em adoração lá, aprendi muita coisa, né, na prática. Eram momentos que a gente tinha os devocionais ali, as matérias, então era bem intensivo mesmo. Então foi algo incrível. Então o meu começo na música foi mais ou menos assim. A partir disso o Senhor ele começou a abrir as portas, né? Você acredita que um ministro de louvor, isso eu acredito que acontece com a maioria, né? Até onde ele consegue separar? Olha, que nem você contou a sua história, que você foi meio que, a princípio você foi meio que empurrado para isso aí. Sim. Né? A princípio você foi meio empurrado. Joelho de Dona Anice. Inclusive Inclusive vamos deixar o WhatsApp dela aqui disponível para você poder trazer a sua oração de causas impossíveis. Diz que tá oração. bom? Faça um pix de apenas R$1.000 e a Bispa Anice vai orar pela sua causa, tá? E o pix é melquisedeque@outlook. Traz o seu amado. Seu amado de volta em 7 dias. O joelho da Dona Anice é poderoso. Pode continuar, Claudinho. E aí, você entende que a pessoa que ela está ali na frente louvando, e essa inclinação dela, até onde é realmente para fazer a obra e até onde é mera gostar de música, né? Porque é um caminho muito estreito. Eu mesmo, às vezes, eu me pego muito nisso. Sim. Eu toco porque eu toco só porque que não é errado. Sim. Eu toco só porque eu gosto de música. Entendo. Ou porque eu quero fazer a obra, né? Então, às vezes a pessoa ela fica meio perdida nessa questão. Entendo. Nesse pressuposto que você falou, nós precisamos entender que a música ela difere da adoração. Por mais que as duas estejam tecnicamente em um momento na igreja, no nosso quarto, né, e elas estejam juntas, mas elas são coisas diferentes, né? A música ela é uma forma na qual você consegue manifestar a adoração também, mas a adoração ela não se baseia somente na música. A música é uma ferramenta. Então, você gostar de música e você conseguir se mover na adoração através da música, e você curtir, tocar em casa, e você gostar mesmo de escutar música, é uma coisa. Agora, a partir do momento que você diz, eu sou um ministro de adoração, então, aí você vai entender que você não pode apenas se apoiar na música, mas aí você entra na questão da adoração, que é na questão de você contemplar a Cristo, de você adorar a Cristo mesmo, entendeu? Porque a adoração ela é mais uma entrega, entendeu? A adoração ela diz mais sobre uma entrega do que a música, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós entregamos, se você lava a sua louça ali e orando e dizendo, Jesus, o Senhor é o centro da minha vida e tal, você está adorando. Para sempre quero te exaltar. Tu és o spoiler dono aí, de tudo. Então, se você faz isso no seu dia a dia, se você está no seu trabalho e você vai lá e fala para um irmão seu, Jesus te ama, isso também é adoração. Não é só você vir na igreja e falar lindo, lindo és, glórias eu te dou, mas sair daqui e brigar com a sua esposa depois. Então, isso é um tabu ainda dentro da igreja, porque eu não vejo, e eu amo música, eu cresci, eu amo música pra caramba, se você for pegar aquele como que fala? Que tem todo ano do Spotify, né? Retrospectiva. A retrospectiva do Spotify. Se você for ver a minha, mano, eu escuto música, eu acho que eu escutei 93 mil minutos de música, mano, esse ano, no Spotify. Entendeu? Eu escuto todo dia da minha vida, eu escuto. Eu também. Então, eu sou um cara que eu amo muito música. E pra mim, foi uma dificuldade isso, de entender, separar, porque, querendo ou não, a gente que é músico e ministro, é difícil um pouco de você diferenciar,
mas nós precisamos entender que a gente precisa saber que a música ela não pode ser a régua para a nossa adoração. Uau. Ela precisa ser tipo uma ferramenta, porque como a gente falou aqui, tipo, nós precisamos buscar se aperfeiçoar, né? Mas eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, se você chega numa igreja que não é a sua e a galera tá tocando ali, não toca muito bem, e você que tem um ouvido de músico, né, ali... Se isso te atrapalha, né? Se você não consegue adorar... E isso é algo... Nem precisa ser de outra igreja, né? Isso é... A gente... Não, mas isso é algo que machuca o músico. Mas não pode ser algo que interfira no adorador. Exatamente. Isso é algo que machuca o ouvido do músico. Não é. Não é fácil. Mas a gente precisa lutar para entender, tipo, discernir espiritualmente essa separação, entendeu? É engraçado isso que você está falando, porque no outro podcast nós estávamos falando das missões, né, que a gente foi fazer no interior, e eu fui algumas vezes também fazer. E a gente foi numa igreja e realmente era precário lá o negócio. Precário. Eu me remeti à minha época de Watson. Sim. Watson, para quem não sabe, é aquela marca de ampli que era para tudo. Era a guitarra, o contrabaixo e os microfones e o playback nela ali. Tudo. E eu fui na igreja assim, e o irmão tocando aquela guitarra, aquele violão tão empenado que parecia um arco e flecha, né? Um berimbau. Empenadaço. Corda de nylon. Ele começou a louvar ali, e o pessoal começou a adorar, e sabe, era uma igreja pentecostal, né? E eu via que o pessoal começou no mover ali gigante, eu ali olhando, observando, só como mero observador. Isso me incomodou. Né? Isso não mudou ainda, até hoje, né? Não. Inclusive a precariedade da equipe. Não, e eles estavam observando de 2 ângulos diferentes, né? Dois pontos de vista, né? Teve 2 pontos de vista. Entendi. E aí, isso, cara, me veio assim de uma forma... como eu tô aqui incomodado com o som que tá ruim, o cara tá tocando de uma forma muito simplória, mas o pessoal tá adorando de uma forma assim que, E eu comecei a me sentir... Falei, caramba, que inveja boa desse povo, né? Mas você vê que é Da ignorância... Ignorância que realmente, às vezes, eu gostaria de ter. Para poder adorar da forma tão leve que eles estavam. E aí eu cheguei à conclusão que, às vezes, um músico ruim, ele te impede de adorar. Mas é isso aí. Não, sim, mas e você vê como isso é algo complexo, né? Porque, tipo, você chega num lugar, a pessoa não tá tocando bem ali e tal, e a galera, tipo, você vê o povo adorando ali, né? Cantando junto e tal. É muito complexo isso, é difícil para o músico isso. Porém, a gente precisa entender que esse pessoal também precisa entender que eles precisam melhorar, precisam buscar se aperfeiçoar, né? E o pessoal que está ali adorando também precisa entender que também o pessoal do louvor precisa buscar fazer isso também. É difícil. É difícil você implementar essa cultura, né? Sim, é que a gente costuma... O que eu percebo, né, em relação ao Brasil, a gente já falou isso numa mesa nossa aqui dentro, às vezes a galera tem dificuldade de equilibrar as coisas. Você já percebeu isso, Dan? Por um tempo, a galera fala assim, não, tem que buscar unção, tem que buscar unção, tem que buscar unção. O importante é o louvor ter unção, o importante é ser um cântico espiritual, o importante é ser um espontâneo e tal, e aí, aquela coisa toda, né? Beleza. Aí durante um tempo a gente fala assim, não, mas tá muito descrachado, a gente precisa de técnica, técnica. E eu tenho certeza que no seu ministério você já percebeu essas nuances. Momentos em que você falou, não, peraí, eu preciso focar mais nisso, eu preciso melhorar e crescer nisso. E que talvez você tenha encontrado uma dependência nessa técnica. Em momentos que Deus falou assim, olha, hoje o teu ensaio vai pro ralo. Eu quero que você flua nisso aqui. Exatamente. Uma coisa que a gente fala muito lá no Cultura do Reino, um abraço, Pastor Robert, toda a galera do Cultura aí, é justamente sobre isso.
sobre esse paradoxo, né? A unção e a técnica, porque hoje em dia a gente tem isso, né? Você vai em muitas igrejas, você tem ali muita unção, mas pouca técnica. E aí acontece o que a gente falou, tipo, chega um cara que é de outra igreja, tipo, vai visitar e tal, e às vezes é impedido de adorar, até muitas vezes pessoa de fora, que às vezes era músico, tocava no mundo, pessoa que ouvia em boa qualidade lá no mundo, porque a gente até brinca, que a gente fala, né, que a palavra fala, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E querendo ou não, quando você toca, você está falando a palavra de Deus. Sim. Né? Então, precisa ser bem audível essa palavra, né? Então, essa questão da unção e a técnica, elas não podem andar separadas, precisa andar junto, né? Mas você precisa buscar ter esse equilíbrio, e isso é difícil. E eu já me encontrei nessa situação de muitas vezes buscar muito a técnica, porque muitas vezes você via no YouTube, e hoje em dia tem muita gente boa, muita gente boa tecnicamente, e de você olhar e você se comparar, caramba, olha o equipamento daquela galera, caramba, olha... Os caras é tão bom que você desiste de querer continuar tocando. Entendeu? Olha isso que está acontecendo e tal, nossa, a gente precisa fazer isso, comprar essa guitarra desse jeito e tal, e é bom você ter os melhores equipamentos, mas se você também não tiver a unção, tipo, você só vai estar tocando ali, e aí às vezes o cara que tem a guitarra, sei lá, de 10 mil reais, também perde para o cara que tem uma guitarra de, sei lá, 1.500 reais. Por quê? Porque o cara, por mais que ele tenha um instrumento inferior ali, ele tem a força de vontade, que é buscar a técnica, né? Mas tem a unção também, porque ele é o menino do quarto, entendeu? Então, é igual aquele jogador que tem chuteira boa, né? Mas é um perna de pau. Cara, e o moleque do chinelo que manda muito bem. E você falou algo que é incrível, né? Sobre comparação, né? Quem compara, compete. E nessa sua trajetória, você já se pegou nesse dilema de ter alguma referência e quando você vê, você está copiando e deixando a sua essência de expressar aquilo que você está vendo com Jesus? Cara, eu já tive muitos momentos assim, né? Porque eu já passei muito por depressão e ansiedade, né? E uma pessoa nesse quadro, né? Ela, querendo ou não, uma das coisas, um dos sintomas é a comparação, né? Então, é uma pessoa que passa por isso, ela se compara a todo momento. Ela olha para as pessoas, ela olha para a vida das pessoas. É um complexo de inferioridade. Entendeu? E muitas vezes são pessoas que tipo, eu cresci na igreja, né? Ouvindo a palavra todos os domingos ali. Então, tem gente que fala, hoje em dia ainda tem gente que fala, isso é demônio, isso é... Então isso é uma falta de entendimento, porque isso querendo não é saúde, né? É você cuidar da sua saúde, né? E Deus, ele usa os médicos, os psicólogos, e precisam-se ter mais psicólogos cristãos, né? Em nome de Jesus, né? Então eu já vivenciei muito isso. Porque assim, quando você é uma pessoa que você se compara muito, você é uma pessoa que, tipo, muitas vezes você não olha para aquilo de bom que você faz. Exato. Né? Então, isso é algo que precisa todos os dias, você precisa todos os dias estar na dependência de Deus, você precisa todos os dias em Deus, seu dia a Deus, sabe, a sua vida a Deus, o seu devocional a Deus, né? Tem a parte também que você precisa fazer, procurar um psicólogo, procurar tratamento, né? Mas nós cremos que Deus, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Sim. Então, a chave para que você fuja disso, e eu sei que existem muitos ministros assim também, porque eu conheço vários amigos que já passaram e talvez ainda passam por aquilo que eu já passei um dia. Porque isso, tipo, depressão não é algo que alguém está imune de passar. Todos nós. Exatamente. Todos nós. Talvez alguém já passou ou vai passar. Então, assim, nós precisamos, cara, em todos os momentos, uma das armas mais fortes de um ministro de louvor, de adoração, fugir disso, cara, é ir pro quarto. Não tem outra alternativa. Ir pro quarto e ter uma vida de discipulado. Sabe? Abrir o seu coração. Porque a pior roubada para um ministro de adoração que talvez esteja passando por isso é ficar calado, sozinho. Fugir da mesa. Sim, porque Deus ele te ouve, sim, ele ouve suas orações.
Mas a palavra de Deus diz que o Senhor ele ainda usa os seus profetas, entendeu? Então o Senhor ele ainda usa pessoas para que nós possamos confiar. Então, uma das coisas que eu mais utilizei para conseguir vencer isso é justamente isso. Encontrar em amigos, em pastores que, sabe, tipo, me discipularam, falaram na minha vida, que falam hoje também. Porque uma das maiores armas contra isso é isso. São essas coisas. Enquanto você estava falando, eu pensei numa frase, né? O secreto que te rouba da mesa, na verdade, é uma caverna. Nossa, forte, hein? Se você tá ali, né, nesse momento de secreto, de isolamento, e não consegue estar à mesa para entregar teu coração no discipulado, não é um secreto saudável, é uma caverna, é um lugar que você está se envolvendo nas suas emoções e isso está te dominando. Né? Agora, um secreto saudável, ele te lança, né, para a comunhão. A gente vê, por exemplo, Jesus revelando, né, ele fez um secreto compartilhado ali, ele revelou a sua glória. Então imagina que Pedro, Tiago e João puderam ver o Jesus que João descreve em Apocalipse ali naquele monte, né? Ele aparece transfigurado para aquela galera e Pedro fala, mano, vamos construir uma tenda, vamos, filho, nós vamos morar aqui. Não, tá aqui Jesus, Moisés e Elias, né? Olha a visão de Pedro, né? Vamos fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, mano, né? 3 igrejas, né? A igreja de Cristo, a igreja de Moisés, da lei, e a igreja profética, aleluia, de Elias. Então vamos fazer isso. E aí, de repente, Jesus fala assim, não é isso. A voz fala, cala a boca, Pedro. De que forma? Entra aqui na nuvem, cabeção. E aí quando eles entraram na nuvem, né? Jesus não quis falar assim, cala a boca, Pedro. Não, só veio a voz do Pai, né? Falando, entra aqui. Quando entrou, ele entendeu, né? Ele entendeu que não era para construir uma tenda. E muitas vezes nós construímos estruturas em volta de moveres. Deus, ele traz uma revelação, um mover, existe algo que a gente vive ali, e aí nós queremos construir uma estrutura em volta de moveres. E na verdade, toda coisa, todo mover de Deus, todo movimento de Deus, ele tem a tendência de se tornar um monumento quando eu construo uma estrutura, me apego a ela e não entendo que não era sobre construir uma estrutura em volta do mover de Deus. Mas era sobre pegar aquela revelação que mudou a minha vida, porque com certeza aqueles 3 caras não foram mais os mesmos, né? Apesar de Pedro depois ter vacilado e tal, uns ter fugido, mas algo mudou na vida deles, eles puderam contar isso, né, com graça. Mas eles tiveram que descer e mesa, lavar pés, teve que rolar essa sequência. Exatamente. Né? Então o secreto positivo, o secreto saudável, ele te empurra para a mesa. E hoje em dia existem muitas pessoas que passam por essa questão da depressão, dessas coisas, e que fogem disso, porque acabam perdendo a esperança de que Deus ele usa as pessoas. Porque um dos sintomas também disso é que as pessoas elas não confiam mais nas pessoas, não confiam mais nos pastores, nos líderes, né? A gente sabe que todos nós somos falhos, nós erramos, como Pedro, que viu isso, errou também, né? Enfim, então o Senhor ele ainda usa os seus profetas. Exatamente. Ele ainda usa pastores para apacentar os corações, ele ainda usa evangelistas para ir e pregar para as pessoas nas praças, ele ainda usa mestres para ensinar, ele ainda usa apóstolos para implantar a cultura do reino nos lugares, né? Então, é incrível. Então nós precisamos acreditar que o Senhor ele usa essas pessoas, né? Então é incrível. Isso é incrível. Outro dilema aí da adoração e do ministro de adoração é ele roubar essa glória, né? Nós temos visto isso e acho que tem sido um tema que tem sido levantado agora esse tempo, sobre como você não tirar a atenção do que de fato é importante, a glória de Deus. Você já viu essa fase, mano, de em algum momento você perceber que você tava, eu sou bom e tal, e depois você, mano, tô errado, tô indo pro caminho errado, a glória é dele, a honra dele. Como que foi pra você viver isso e como que você lida com isso hoje? Cara, eu acho que todos os ministros, assim, até pastor, quando começa a pregar, né? O altar. O altar, mano. Ele tem um poder, aquele pirulito, né?
O microfone, ele te dá um negócio, te empodera, né? Você tem que estar sempre colocando o teu ego ali, controlando isso. Né? Sim, eu já vivi essa fase. Porque, querendo ou não, os elogios, se você não tá com o seu coração no lugar certo, os elogios, ele enche o seu coração, ele infla o teu coração. Então, eu acho que o que faz com que o seu coração não se encha com isso é justamente uma vida de secreto. É você ter uma vida com Deus ali, você colocar o seu coração no lugar certo, sabe? Porque o Senhor, ele... Mateus 6,6 já diz isso, né? Que você precisa buscar o seu secreto e do seu secreto o Senhor, ele te colocaria em lugares grandes, mas não para que você fosse exaltado, mas para que a glória dele, né, cresça, né? Então eu acredito que o problema das pessoas muitas vezes terem um ego inflado é um sacerdócio não resolvido. Uau, com certeza. Porque uma pessoa que tem um sacerdócio resolvido, ela vai entender o papel dela como sacerdote. Se encontrou com Jesus, Entendeu? mano. Então. E de verdade, assim, Jesus, ele é o rei de todo o universo. Exatamente. Mas ele é manso e humilde. Hoje, mais cedo, numa mesa, eu falava isso com um amigo meu. Né? Eu falei assim, mano, pensa que todas as vezes que eu fui tentado a usar de autoridade, Sim. eu me encontrei com os olhos de um Jesus manso e humilde. Que ele é dono e rei de todas as coisas, sabe? Mas ele é manso e humilde, sabe? Então não tem porquê, eu sou o pastor, o dia que você me vê fazendo alguma coisa do tipo, dá na minha cara. Estão liberados, viu? Acabei de dar munição. Está gravado. Eu posso ver uma atitude sua e me confundir, então me mas hoje em dia a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Sim. Porque nós vivemos numa geração que é hedonista, né? Que busca o prazer, que busca ali você, massagear o seu ego. A gente vê tudo isso na nossa geração, né? Então, infelizmente, nós podemos ver que isso, aos poucos, tem tentado entrar dentro da igreja, né? Mas eu acredito que se você é uma pessoa que busca ter um sacerdócio todos os dias com o Senhor, você busca ser um sacerdote excelente, sabe? Que tipo, não, como que é a palavra? Não, sabe, não deixa de sacrificar o seu Isaac todos os dias ali, sabe? Não negligencia isso. Não né? negligencia isso, sabe? Eu acredito que isso vai te deixar meio que, sabe, imune de você ter um coração inflado. Porque o problema é o coração do homem, cara. Coração do homem. Então, nós precisamos tomar cuidado com o que entra no nosso coração. E aí, eu acho que um ponto muito importante também é você não se enganar com as bajulações. Exatamente. Quando você está em família, quando você de fato tem uma mesa de família, você tem gente que fala a verdade na sua cara. Sim. E é muito importante isso. Né? Pode ver que sempre a gente está falando sobre secreto e mesa, secreto e mesa, secreto e mesa. Isso bem equilibrado. Né? Mais uma vez a gente se pega nesse paradoxo. Porque o secreto ele vai te devolver nesse lugar, né? De ouvir Jesus, de saber quem você é e estar em família. Vai te ajudar a de fato entender que, eu não importa o quão bênção eu fui, o quão top, o quão fluiu isso e aquilo, eu continuo sendo o mesmo cara. E é muito engraçado andar em família, por quê? A gente vê os caras aqui sendo usados. Por exemplo, teve intensivo de adoração e teve intensivo de ativação profética, né? Um oferecimento, Espaço das Águias. E aí, teve os intensivos aqui, mano. E aí, a gente vê os nossos amigos, que você também conhece, são seus amigos também, aqui ministrando. E quando eles estão ministrando, mano, fogo cai, o céu desce, é uma bênção, é uma maravilha. E eu fico olhando e falando, olha lá, mano, esse mané, mano. Deus continua usando a jumenta. Exatamente, olha aí, né? E aí, tipo, do cara terminar de ministrar e quando subir lá na salinha a gente fica zoando da ministração dele. Meu, couro comeu aqui, né? Mas chegar lá em cima, teve uma que o PH lançou, que ele falou assim, porque aquela mulher deu apenas uma moeda. Eu falei, mano, a oferta já foi pouca, você diminuiu uma moeda da mulher, mano, né? Fiquei enchendo o saco e tal. Foi uma bênção a ministração, Deus falou com as pessoas, foi lindo. Mas em família, a gente tem essa questão que quebra esse, eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo, você não é nada. E é engraçado que isso às vezes
a gente que já veio de tantas igrejas, e a gente vê muito isso, uma coisa é você ministro, pastor, seja lá o que for, se achar, né? O Jesus ao invés de ser o jumento. Sim. Só que também tem muito das pessoas que elas também, cadeira reservada para o apóstolo fulano, a sala VIP do Beltrano. Beijo no anel. Aquela bajulação, beijo no anel, aquelas coisas, beijo no anel. Existe um voto, beijo no anel. Tudo com santidade, tá, gente? Quer dizer, não sei se é muita santidade nesse caso. Aqui na nossa terra, beijo no anel realmente era um pingente que eles usavam. E você beijava. E essa bajulação, essa coisa de não pode chamar pelo nome, tem que chamar pela o apóstolo, pela nomenclatura do cara. Eu falo, mano, Jesus, eu chamo de Jesus, agora tem que chamar o cara de Então, exatamente. Não que eu não reconheça. Exato. Reconheço. Honra é muito mais do que isso, né, mano? Então, muitas vezes essas coisas não é honra, é bajulação, aí cara. entra aquele negócio que você fala, que eu não sei se é seu. Fala aí. E eu te Que digo. onde há muita regra, pouca intimidade. Pouco relacionamento. Pouco relacionamento. É Luiz Hermínio. Regra, pouco relacionamento. Luiz Hermínio e Denis Silk, no livro Cultura de Honra. A questão E eu não suporto mais isso. Sim, O politicamente correto. Isso. Exato. Quando você está Exatamente, é o que eu sendo ia falar. político, quando você é o politicamente correto, você está simplesmente abrindo mão de quem você é para agradar a galera. Sabe um ambiente seguro, mano? Um ambiente gostoso de se lidar? Uma comunidade espiritual saudável, né? O Larry Crabb tem um livro chamado Lugar Mais Seguro da Terra. E nesse livro ele fala que a comunhão é o lugar mais seguro da Terra. Que o lugar da mesa é o lugar mais seguro da Terra. E ele fala assim o seguinte: se vocês só estão juntos na mesa quando vocês estão fazendo algo juntos, há uma doença espiritual nisso. Se vocês não têm, de fato, uma convivência, como hoje a gente tem, experimenta a mesa, tá zoando um na casa do outro e tal, isso é muito gostoso. A gente não tá aqui nessa mesa só quando tem podcast. A gente vai comer pizza depois do culto, entendeu? A gente tá juntos, brincando, zoando. Então isso é muito legal. Porque se você só se junta quando tem um projeto, você não entendeu nada. O que é ser uma comunidade saudável? Exatamente. Vocês são uma equipe de trabalho. E aí uma das coisas também que ele fala, que quando ele falou, eu fiquei, mano, sabe o que mostra que uma comunidade espiritual não é saudável? Quando ela necessita de muitas formalidades. Então, por exemplo, quando a conversa é, querido, amado, e tal, e aquela coisa cheia de tato, cheia de dedo. Porque, mano, como é irmão? Irmão fala assim, e aí, mané? Mano, irmão, você chega, você conversa, você vai, você entra na casa, você põe os pés no sofá, entendeu? Isso é família. E, na verdade, a ideia de Deus é que a igreja seja família. Deus faz com que o solitário habite em família. Qual é o método de crescimento da igreja? Ser família. Partir do pão, comunhão e oração. Estar à mesa, esse é o método de crescimento da igreja. Porque se você entende que Deus faz com que o solitário, Ele acrescenta o solitário à família, então eu não preciso ficar batendo cabeça correndo atrás. Eu construo uma família, eu preparo o jardim e Ele acrescenta o solitário. A verdade é que nós precisamos, muitas vezes, fugir de pessoas que só te elogiam. Sim. E que não apontam, muitas vezes, o dedo na sua cara, né? E de pessoas que se dizem perfeitas, né? De muitos pastores que dizem, eu prego muito. Porque, de verdade, o que mais a gente pode ver e ouvir das pessoas que estão no mundo, que estão fora da igreja, eu não vou para a igreja porque eu tô todo errado, porque isso, porque eu não sou perfeito igual vocês e tal. Então, isso resume muito o que a gente está falando aqui. Porque, nós estamos buscando ser iguais a Cristo, todos nós. Ninguém chegou ainda nisso, só Cristo mesmo, né? Claro que nós estamos na caminhada, mas ninguém ainda é perfeito a ponto, sabe, de tipo assim, sai daqui, entendeu? Quem era perfeito e andou nessa terra, não demonstrava um pingo de superioridade. Entendeu? A ponto de dos pecadores mais sujos conseguirem sentir a vontade perto dele. Entendeu? Então é um pouco daquilo que a gente falou no começo, que antes de começar o podcast, que eu acho que é algo que a igreja brasileira precisa tomar muito cuidado hoje, que é o que a Laura estava falando.
né, que é sobre você adorar a adoração. Porque muitas vezes você está adorando o método que você está fazendo e não a quem deve ser a adoração mesmo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós sabemos que o Brasil, hoje, ele é um país que tem muitas promessas, tem muitas palavras, e eu creio que essas promessas vão acontecer, porque o Brasil realmente é um celeiro de músicos, o Brasil realmente é um celeiro de grandes ministros de louvor e que tem se levantado nessa nação. Uma das palavras que o Brasil carrega sobre adoração é que o Brasil liderará a adoração do mundo. Exatamente. Tem um livro, mano, que se você não leu, eu tenho ele, eu te empresto. Por Chama favor. Diamantes do Brasil. Já ouviu falar nesse livro? Nunca ouvi falar. Mano, Diamantes do Brasil, quem escreveu foi um cara chamado Scott McLeod. E ele fala a respeito de a marcha da adoração. Era a marcha das nações. Todas as nações estavam em marcha, né, adorando, e quem estava na ponta era o Brasil. A nação do Brasil estava na ponta dessa marcha e guiando e liderando a adoração. Essa marcha começava quente, calorosa, e quando vinha para outras nações de rabeira, ela ia ficando mais fria. Até que no final ela era bem sutil. E existiam outras duas marchas, que era a marcha do mundo, que ela começava glamurosa, linda, maravilhosa, mas quando você ia se enfiando, ela terminava em vícios, em problemas, em situações de cativeiro. E aí ele já não aguentava mais estar naquela marcha, ele viu o espírito de Jezabel diante da marcha, assim, escancarado, rasgado. E depois tinha a marcha religiosa, que quando ele chegou na marcha religiosa, ele falou, ufa, enfim, mano, cheguei em um lugar familiar, porque as pessoas estavam, a paz do Senhor, querido, né? Estavam com aquela fala e tal. Meu amado, você tem que conhecer a minha igreja, venha o meu pastor, é maravilhoso, venha, compra esse CD, compra isso. Era o mundo gospel, não era a marcha da adoração, não era a marcha das ações, era o mundo gospel. New Pentecostal. New Pentecostal. E aí era o mundo gospel, né? Então, esse mundo gospel de tal, eu vou acionar pessoas, eu vou acionar... E aí os grandes líderes, não era Jesus que estava diante da marcha, eram os grandes líderes, e tinha tipo um Cristo Redentor na frente da marcha, assim, era um ídolo, mano. Era um Cristo Redentor na visão do cara. E tinha uma hora que ele olhando para aquele Cristo, surgia os olhos e a língua da mesma Jezabel que estava na marcha do mundo. Meu Deus. Então, na verdade, quem estava diante daquilo não era Jesus. Sim. E aí é um grande cuidado que nós precisamos ter, porque Exatamente. Deus não nos chamou para ter uma carreira no gospel. Deus nos chamou para isso. Ele nos chamou para levantar uma marcha de adoração. Exatamente. Ele nos chamou para levantar uma marcha de apaixonados. Né? E eu creio, eu queria ter mais 1 hora, mano, de conversa com você. O podcast vai acabar daqui a pouco. Mas, mano, isso aqui tá muito bom. E assim, eu creio que o que Deus vai fazer nesse tempo, mano, sabe, eu lembro que uns meses atrás, eu acordei e o Senhor falou para mim assim, Melk, eu quero fazer um novo derramar do meu espírito sobre a igreja. Eu quero fazer algo diferente, através da música. Você percebeu que nesses últimos dias, eu não permiti que nenhuma canção varresse a nação como varria antes? Ele me fez essa pergunta. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Ele falou assim, o estoque está vazio. Eu falei, como assim? E aí ele me levou para Efésios 5, 18 e 19, que diz assim, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A conexão do preenchimento do Espírito Santo, do encher, né? Encher, não é só receber, é encher, através de salmos, hinos e cânticos espirituais, porque receber, a gente recebe, só que às vezes não enche porque tem alguma coisa vazando. E por que está vazando? É porque a gente só foca em cânticos espirituais muitas vezes, que são cânticos de adoração vertical e são espirituais, mas a palavra fala de salmos e hinos também. Salmo tem a ver com aquelas canções que vão tratar a tua alma diante de Jesus. E hinos falam das canções que vão doutrinar a tua mente. Exatamente. Então existem essas nuances. E os cânticos espirituais são os louvores de adoração, as canções, as músicas de adoração, de exaltação, celestiais. Então existem diferenças. E aí o Senhor foi trazendo isso. Uma outra coisa que o Senhor falou para mim sobre família. Que hoje em dia Ele não quer apontar
ministro, simplesmente. Ele quer voltar a trazer algo que flua da igreja local. Que a igreja aprenda a cantar. Isso está acontecendo. É isso. Tá voltando. Tá. E ele falou pra mim assim, não vou liberar pra toda a minha noiva algo que eu não testei em uma parte dela. Eita. Então, tipo, você canta na igreja local, você traz essa realidade, a igreja local começa a cantar e a partir da igreja local, ele vai fazer trazer. Não que projetos individuais não vão ser apontados nesse tempo, Sim. mas os projetos individuais de quem vive algo Exatamente. na igreja local de forma bem enraizada. Exatamente. Mas isso já tem acontecido já. A gente pode ver em algumas igrejas, né? Tem bastante amigos que as igrejas já têm entendido isso, né? Que têm entendido essa questão da unção e da técnica, né? Então, isso é muito importante. É muito importante porque também o ministro de louvor, e isso é algo que, infelizmente, eu sei que acontece, é de muitos ministros de louvor não viverem, ministros itinerantes no caso, não viverem a vida que eles vivem na itinerância na igreja local. Então isso é uma hipocrisia, digamos que assim, né? Porque não tem como, cara. Não tem como você cantar algo ali na agenda, você cantar algo ali fora, sendo que você não tem isso na sua igreja. Né? Você vai em muitos lugares, você viaja, só que a sua igreja, ela precisa de você ali, né? Precisa de você ali fazendo alguma coisa, de você, sabe, tipo, realmente ser um servo na sua igreja. Isso. Entendeu? Até porque você fazer um mover na igreja dos outros é muito mais fácil do que na sua própria igreja, porque na sua igreja todo mundo te conhece. Exatamente. Todo mundo te conhece. Exatamente. Oi? É a familiaridade. É a familiaridade, né? É a mesma coisa de você pagar de bom marido, mas a sua mulher sabe quem você é. Exatamente. E, se você sai sem a bênção do seu pastor, sem, sabe, o aval do seu pastor, que o seu pastor, sabe, tipo, te dá a palavra ali, não, pode ir porque eu sei que o Senhor, ele tem algo para você nisso, sabe? Então, isso é muito, muito pesado e é muito perigoso para a igreja brasileira hoje, porque são pessoas que estão muitas vezes nos nossos altares, estão no som do nosso carro, que sabe, tipo, a gente tá ouvindo. Tá emancipado, né? Da igreja. Se emancipou. Que muito. Exato. É uma prótese. Sim. Né? Não é um membro do corpo de Cristo. Que muitas vezes a gente está escutando e está sendo edificado, assim, por conta da letra, por conta da música ali, mas você não sabe. Que boa parte delas vem importada, né? Então. Aí sabe o que o senhor falou pra também. mim? Falou assim, Melk, sabe o que a gente faz? Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês pegam fórmulas importadas, produzem em grande escala e dão pra minha igreja beber. Sim. Eu não gostaria que minha igreja bebesse Coca-Cola. Eu tenho vinho novo. Louco. Eu quero derramar sobre Exato. cada casa um vinho novo. É você pegar uma fórmula importada, produzir em grande escala e liberar. O que a gente faz? A gente pega o YouTube, eu quero trazer essa mesma essência pra cá. Sim. Mano, Deus quer derramar algo ali, específico. Exatamente. Então, estar sensível, de fato, ao que Deus quer fazer em cada casa, Sim. em cada igreja local, sabe? Porque existe uma canção, a gente vê Jesus falando com as 7 igrejas e entregando uma revelação dele para cada igreja. Então, por que não nós começarmos a buscar, que foi até o que falamos no intensivo de adoradores agora, nós começarmos a buscar, né, essa essência exclusiva, né, de cada um. Mas aí, diante disso, a música, então, ela pode te fazer bem ou mal. Depende da música ou de quem a fez. Porque você pode... Deus não. Você pode ter criado uma música linda. E eu ouvo, ia ser forte, hein? Eu ouço, essa música pode me fazer bem ou mal. Isso depende muito de quem te deu a música, da inspiração, da música ou de você. Porque você não sabe. É que nem você acabou de falar. Sim. Você não sabe a música, o louvor que você está ouvindo no teu carro, você não sabe a condição da pessoa que fez, se está em santidade, se não está, se foi de Deus, se não foi. Então, nesse caso, nós estamos falando sobre a ética do cristão, né? Do ministro, de como o ministro ele precisa se portar. Mas nessa questão, essa questão já entra na adoração, não na música, né? Porque no caso você está ouvindo a música ali e você está entregando através daquilo a sua adoração a Deus. Sim. Então é a sua entrega. Então não depende de quem escreveu, depende da música mesmo. Eu posso te falar que, por exemplo,
Existem músicas seculares Eu ia entrar- que muitas vezes você ouve Você e que é ali muito te mais edificado. fazem e te remetem você lembrar de Deus. Exatamente. Entendeu? Então não é sobre a Diversas. música. E eu desejo amar. Exato, essa mesmo, né? Essa mesmo é escatologia pura. Tu vens. Eu já escuto seus sinais, obrigado, Jesus. Maranata, dá pra você contar Maranata no final. Tu vens. Cara, olha só, Eu tem já uma escuto música do seus Black Eyed Peas que ela é muito mais edificante, sério. Where This Love? Isso, que ela é muito mais edificante que muita música Coldplay tem evangélica. muito também. Ah, Coldplay, eu sou E suspeito assim, de falar, a gente né? precisa entender que a arte vem de Deus. É o Isso. maior artista, né? O maior artista, a arte vem de Deus. E de verdade, né? Ele quer liberar as verdades para os filhos de Deus. Eu acredito muito que Deus quer levantar filhos de Deus na música, que vão escrever canções que não são para a igreja, Exatamente. mas que é para o mundo mesmo, para o mundo Exatamente. E é isso ouvir. que a galera tem que saber diferenciar o que é Exato. música secular do que é música mundana. Na verdade, a grande questão é, a gente precisa entender, exatamente, a gente precisa entender assim, tem música que não reflete em nada Sim. valor nenhum de Jesus, inclusive na igreja. É isso que a gente precisa entender, inclusive na igreja. Tem canções, por exemplo, as canções dos pentecostais, não os neopentecostais. New os pentecostais? Não, ok. Então, de alguns pentecostais, né, com muito carinho a essa galera, né, mas que não reflete a realidade de Jesus. São canções mais horizontais do que verticais, porque Exato. falam somente sobre, você vai ter E vitória. eu vou dizer pra você, mano, não temos problema com canções Exatamente, Ou porque somos horizontais. corpo, Exato. porque são canções que são necessárias. são também. necessárias, são Porém, importantes. Só que o problema das canções horizontais é quando elas não glorificam a Deus em nada. Esse é um problema. São doce, né? Exato. Exatamente. Mas é um perigo porque as pessoas elas acabam focando em algo que não precisa ser focado e não deve ser focado, né? Que a gente tem o exemplo mais clássico, né? Sabor de mel, né? Mas a minha vitória hoje tem sabor de mel, né? Então, isso é muito terrível, cara, porque assim, tipo, é você focar na sua vitória e na vingança, sabe? Tipo, então não tem sentido. Então é algo que não glorifica a Deus, então isso é muito terrível, velho. Terrível Quer demais. comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Exatamente. Então, que música te faz mal? A que não glorifica a Deus. Exatamente. Acho que eu posso te dizer isso. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Gente, ó, eu tenho duas coisas. Nós temos a última pergunta, a Sim. última pergunta do podcast, que é sempre o sábio Salomão que faz. Sabe, Salomão? Ele está se preparando ali, às vezes é alguma Tá se aquecendo. Mas, mano, eu gostaria de ouvir uma canção. Você Eita. topa? Eu posso usar minha bateria eletrônica do celular? Não. Não? Ok. Obrigado. Dispensamos, gente. Peça desculpas. Uma mão misteriosa vai Peço entregar desculpas. agora. Aê. Obrigado, A mãozinha. boa misteriosa, peço que da próxima vez você já traga o violão fora do case. Não, o melhor é que ele não tem o direito de resposta. Não tem. Isso que é o legal. Mano, pega a paleta. Sim, Só pra imediatamente. pegar a paleta. Imediatamente. Onde está, senhor? É uma paletinha Por favor, tenha vermelha. bondade. Ai, mano, eu não aguento, Dá cara. não, Cláudio. Tenha bondade. Segura aqui, meu cão. Seguro, mano. Meu Ai, Deus. cara, gente, a misinha dele é em cima, mano. Agora que eu fui ver que o violão é canhoto, aí é um negócio A muito misinha complicado. dele é em cara. cima, É que nem cara. você beber Coca-Cola pelo fundo da garrafa. Vamos lá. Isso só dá com Yakut. Vamos lá. Vou cantar um pedaço de uma canção que a gente vai lançar. E essa canção ela fala sobre o Salmo de Davi, Salmo 23, e Romanos 8:38, né? Salmo 23 diz, né? Certamente sua bondade e seu amor nos seguirão, né? Parte B, Romanos 8:38 fala o que poderá nos separar do amor de Deus, né? Então é uma mensagem que eu acho que ela não envelhece, porque a palavra do Senhor ela nunca vai precisar ser atualizada. Então essa é uma mensagem atual para nós. Amém?
que poderá me separar do amor do meu amado? O que poderá me separar do amor do meu amado? Nada poderá me afastar e nada vai tirar de mim o seu olhar, pois certamente sua bondade e seu cuidado me seguirão. Tu és o mesmo para sempre, sua vontade perfeita é, e certamente sua bondade e seu cuidado me seguirão. Tu és o mesmo para sempre, sua vontade perfeita é, e o que poderá me separar do amor do meu amado? E o que poderá me separar do amor do meu amado? E certamente sua bondade e seu cuidado me seguirão. Tu és o mesmo para sempre, sua vontade perfeita é, e certamente sua bondade e seu cuidado me seguirão. Tu és o mesmo para sempre, sua vontade perfeita é. Celo. Glória a Deus. Aí, ó. Enfim, você pode ouvir quem é Daniel Freitas aí. Muito bom. Bom, agora, perguntinha É o seguinte, máxima. você tem uma mensagem, o mundo inteiro vai ver e ouvir essa mensagem. Qual mensagem você teria para passar para o mundo inteiro ver e ouvir? Cara, eu acredito que eu sou uma pessoa que eu acredito muito no evangelho puro e simples de Jesus, né? Muitas vezes nós crescemos dentro da igreja, nós que somos cristãos por muito tempo, nós buscamos, sabe, muitas palavras para tentar descrever o que Jesus é, o que o Senhor é, sabe? Mas eu sou uma pessoa que eu acredito que na pureza e na simplicidade de Jesus é que as pessoas do mundo elas vão se aproximar de Cristo, né? Eu acredito que o evangelho ele é mais vivido do que falado, do que, sabe, do que dito, né? Então, eu acredito que o maior testemunho, nosso maior testemunho é a nossa vida. Então, eu acredito muito nessa mensagem, que nós precisamos ser cristãos que vivem de uma forma pura e simples como Jesus. Sermos como Jesus. Eu acredito que dessa forma, sabe, expressando
o que o Senhor expressava, porque o Senhor, ele, por mais que ele era 100% Deus, ele também era 100% homem. Então nós precisamos ser 100% naquilo que o Senhor nos chamou. E o Senhor, ele nos chamou para que nós possamos ser homens simples, homens puros, homens pacientes, sabe, homens que têm os frutos do Espírito. Então, se nós formos pessoas mais parecidas com Jesus e nós cumprirmos esse chamado global, que é conhecer a Cristo, sabe, e ser achado em Cristo, eu acredito que as pessoas elas vão se chegar a Jesus, porque hoje nós temos muitas mensagens, hoje nós temos muitas palavras no YouTube, hoje nós temos muitas canções, hoje nós temos muitos artifícios, e nós podemos ver o cumprimento da palavra do Senhor que diz que o amor de muitos esfriaria. Mas nós acreditamos que o amor de muitos se esfriariam sim, mas não de todos, porque nós estamos aqui. Então nós precisamos buscar ser esses homens puros e simples como Jesus era. Então essa é a mensagem. Uau, maravilha. Gente, esse foi mais um papo no nosso Eurocast. Espero que você tenha gostado, tenha se identificante para a sua vida. Eu amei o papo, Dan. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Essa oportunidade, nos dar essa oportunidade de ter uma mesa contigo. Mais uma, de muitas ainda que seguirão, em nome de Jesus. Amo você. Glória a Deus. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com pessoas que você acredita mesmo precisa ouvir o que o Dan tem para dizer. Ele trouxe algo incrível ali, então compartilha com alguém. Se inscreve no canal, ativa o sininho para as próximas. Um beijo, galera. Valeu. Até mais. É nóis.